Então eu louvo a Deus pela tua vida, que Deus te abençoe e te enriqueça hoje, porque hoje eu passei 4 horas com esse homem aqui. Vem cá, pastor Farias. Pastor Farias esteve aqui numa vez passada, quem lembra dele aqui? Ele ministrou uma palavra poderosa para a gente sobre chave de riquezas, de finanças, e foi um tempo muito bom. E toda vez que ele passa por aqui, ele visita o irmão Quintanilha, né? O irmão Quintanilha é amigo, irmão. E hoje nós estivemos juntos. Ele esteve na praça junto com a gente lá. Ele consolidou pessoas, ele levou pessoas à frente na hora da decisão. Esteve aqui no domingo, entrou numa batalha espiritual tremenda com a gente aqui. E aí hoje eu tive um papo com ele. Ele anda falando e pregando para os peixes grandes da nação. E ele representa um ministério poderoso de um homem chamado Apóstolo Léo. E eu tenho certeza que você vai ser enriquecido nessa noite. Amém. E o que Deus precisa é de um coração disponível. Ele não está preocupado com os seus dotes e talentos, a sua capacidade intelectual. Ele quer o seu coração. E quando ele pega o seu coração e tem o seu coração, um coração de um filho obediente, de uma filha obediente, ele começa a botar a palavra na tua boca. Ele começa a usar você de forma intrépida, a usar você com ousadia, com coragem. E nós começamos a ver a mudança do que essa nação tanto precisa, amém? Pastor Farias, que Deus te abençoe e te use poderosamente. Eu vou estar aqui atento às palavras que vão sair da tua boca, amém? Muito bem. Eu gostaria de ver na prática aquilo que Jesus mandou que nós fizéssemos ao cumprimentar um irmão, ao entrar na casa de alguém. Nós usamos muitas frases como evangélicos, temos aquelas frases conhecidas: a paz do Senhor, a graça e a paz, shalom, paz de Deus. Mas eu tenho observado que poucas pessoas têm colocado em prática aquilo que Jesus mandou que nós fizéssemos de fato e de verdade. Aliás, Ele não mandou que nós pronunciássemos apenas uma frase de paz. Ele mandou que nós transmitíssemos a paz que existe em nós para as pessoas. Nessa noite, eu gostaria que você se levantasse um pouquinho, tá bom? Vamos lá? Agora você vai abrir aquele sorriso colgate para o seu irmão que está aí do lado, tá? Um sorrisão, olha bem no olho dele, dá um sorriso e transmite essa paz que está em você para o seu irmão. Passa para ele essa paz. E se ele não receber a paz, volta para você de novo. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Isso é diferente. Isso é maravilhoso. Faça isso sempre. Transmita essa paz que você tem para as pessoas que tanto carecem nesse mundo. Amém? Pode sentar. Fique à vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós temos um grande problema. Eu dou graças a Deus. Eu queria uma confirmação da palavra que Deus propôs no meu coração a entregar nessa noite, mas eu queria uma confirmação de Deus. E Deus usou a Betânia para confirmar isso. Ela falava no início de vestes brancas. E hoje à tarde Deus estava ministrando no meu coração. E tem uma coisa que Ele vem batendo em cima de mim. É sobre a questão das vestes da noiva. E eu comecei a observar que ultimamente, de um modo geral praticamente, vem acontecendo um grande problema com a igreja. A igreja cobra constantemente vinho novo. Ela quer ser alimentada, quer viver a dimensão de vinho novo. E o vinho novo faz bem. E o Senhor, Ele está disposto a fazer exatamente essa operação. E nós queremos vestiduras brancas, vestiduras de justiça. Porém, existe um problema muito sério. É que eu tenho observado que as vestimentas da noiva, em muitos casos,
Ela está que nem uma coxa de retalho, toda colorida. Cada dia ela recebe uma mensagem. Vem outro pregador e fala sobre um assunto. Essa semana nós vamos tratar sobre isso. Na semana que vem estaremos estudando sobre aquilo. Tem alguma coisa que precisa ser tratada em relação à família. Algo que precisa ser... E assim, a cada dia a igreja está recebendo um conteúdo diferente, uma mensagem diferente. E essa mensagem diferente não é nenhum problema. O problema está na nossa estrutura, que muitas vezes nós não cuidamos de mudar essa estrutura. E a gente vai recebendo essas coisas e nós vamos recebendo um retalho aqui, um remendo ali, e vai remendando a roupa da noiva, e daqui a pouco está aquela coxa de retalho toda colorida. E Jesus não quer isso. Ele quer que nós venhamos primeiro a cuidar da nossa estrutura, para então receber o vinho novo. Jesus falou que há um perigo em colocar vinho novo em odres velhos. E nós fazemos isso constantemente. É até uma irresponsabilidade da nossa parte atender muitas vezes o apelo da igreja no que diz respeito a vinho novo, sem antes fazermos uma abordagem. Como é que está a estrutura? Como é que está o seu vaso? Ele está perfeito para receber? Ou ele está trincado? E aí você se torna aquela pessoa que você nunca se satisfaz. Todo tempo está querendo vinho novo. E cobra do pastor. E o pastor tem que trazer, o líder tem que trazer pregação nova, mensagem nova, e trazer pregador novo e tudo mais. E você só recebe. Mas espera aí. Quando é que você vai transbordar? Às vezes precisa fazer um reparo no vaso. E aí é que entra a questão da estrutura. O vaso, para fazer um reparo, tem que fazer um esvaziamento. E isso aqui fala de jejum. Quando Jesus falou de vinho novo, de odres novos, de remendo novo e remendo velho, ele estava falando de estrutura do vaso e estava falando de jejum. Mateus 9. E quando nós verificamos um vaso, que notamos que ele está apto, que está perfeito, ou se ele está quebrado, está com uma rachadura, tem que quebrar todo o vaso e fazer um vaso novo. E aí sim, todo vinho passa a ser bem-vindo, e a igreja vai chegar ao ponto de transbordar. Nessa noite, Deus quer fazer isso. E nessa noite, levante a sua mão direita assim e diga: Senhor Jesus, hoje eu abro mão, em nome de Jesus, de toda a minha estrutura religiosa, tradicional. Abro mão de todo o meu eu. Eu quero ser realmente tratado nessa área. Quebro o meu vaso velho, trituro o meu vaso velho, e nessa noite constrói um vaso novo, porque eu quero ser preenchido de vinho novo, e eu vou transbordar, e vou ser uma bênção na igreja, na cidade, no meu lar. Todos ao meu redor vão ser inundados com esse vinho novo. Amém? Amém, aleluia. Meus amados irmãos, e aí nós recebemos esse vinho novo, transbordamos. Mas qual é a finalidade disso? Qual é a finalidade do louvor, da adoração, de tudo que fazemos? A finalidade de virmos aqui na igreja, recebermos a palavra de Deus, ouvirmos a mensagem do Senhor. Será que é para nós ficarmos com essa mensagem só para nós? Será que é para nós nos deleitarmos e ficarmos alegres, a gente voltar para casa e dizer que é feliz, dizer que recebeu uma bênção? Qual a finalidade? O que Deus quer com a gente nesses últimos dias? Qual é o propósito do Senhor de nos chamar para sermos seus filhos, sermos suas testemunhas nesses últimos dias? Qual é a missão que temos a desempenhar nesse mundo? Nós temos uma responsabilidade
Nós temos um objetivo nesse mundo, mas nós precisamos ser despertados para direcionarmos as nossas metas, a nossa visão para esse alvo que é a missão da igreja nesses últimos dias. E é sobre isso que eu quero falar. Nós temos uma missão de implantarmos o reino de Deus neste mundo e tornarmos esse reino uma realidade na nossa vida, no nosso lar, nas nossas finanças, na nossa cidade, nessa nação e em tudo que colocarmos as mãos. Essa é a finalidade da igreja nesse mundo: implantar o reino de Deus e tornar esse reino uma realidade. Meus amados irmãos, nós temos um exemplo na Bíblia. O pastor falou dos 300 Gideões, e nós temos algo tremendo: a reconquista do reino de Deus nos dias de Davi. Meus amados irmãos, nós temos exatamente isso: a retomada do reino, reconquistar o reino, tornar o reino de Deus uma realidade. Nos dias de Davi, o reino de Deus, ele estava precisando de que alguém tomasse uma posição em relação ao reino de Deus e reconquistasse o reino de Deus. Observe só uma coisa: nós temos de um lado Davi, chamado por Deus, ungido por Deus, com promessas de Deus. Deus era com ele, matou leão, matou urso, matou gigante, fez guerra contra muitos exércitos, venceu, porque o Senhor era com ele. Porém, o reino estava na mão de quem naqueles dias? De Davi ou de Saul? Saul, um homem fora do plano de Deus, perseguidor de Davi, endemoniado, um homem oprimido. No entanto, ele era o detentor do reino. Contra tudo e contra todos, ele detinha o poder do reino. E Davi, com todas essas promessas, com a presença de Deus, ele tinha apenas um desafio. Qual era o desafio de Davi? A reconquista do reino. Vamos trazer isso para o dia de Jesus. No dia de Cristo, ele veio enviado do Pai, foi batizado com o Espírito Santo, ele tinha uma missão, ele sabia que Deus tinha um propósito, veio para cumprir o propósito de Deus. Porém, o reino, ainda que ele proclamava o reino de início, e isso deve ser implantado também, nós vamos falar sobre isso, mas o reino estava na mão de sacerdotes, de religiosos, que estavam fora do plano de Deus, longe do plano de Deus, desviados do plano de Deus, mas eram detentores do reino naqueles dias. E o desafio de Jesus Cristo era a retomada desse reino e tornar o reino de Deus uma realidade. Vamos para os nossos dias. Fomos chamados por Deus, fomos batizados por Deus, batizados com o Espírito Santo, recebemos revestimento, estamos buscando o Senhor, estamos orando ao Senhor, Deus é conosco, temos a certeza da salvação, somos mais do que vencedores, o Senhor é conosco, Deus, o Deus Todo-Poderoso está conosco, Ele tem promessa às nossas vidas. No entanto, o reino de Deus é um desafio para nós e não está nas nossas mãos. O reino de Deus, contra tudo e contra todos, está na mão de Babilônia. Essa é uma realidade nua e crua. Nós queiramos ou não aceitar, eles são detentores do reino, mesmo que seja como Saul, totalmente fora do plano de Deus, mas detém o reino. São eles que mandam na cidade, são eles que formam os pensamentos da imprensa, eles manipulam a educação, a justiça, as leis, os governos. O governo está prostrado aos seus pés. E o desafio da igreja é exatamente isso: é retomar o reino que está na mão deles e tomar posse
e tornar o reino de Deus uma realidade. Esse é o desafio. E como começar essa grande tarefa? Meus amados irmãos, vamos olhar lá para Davi. Vamos ver como é que estava a situação naqueles dias lá. Davi estava encavernado. Davi estava refugiado. Davi estava por dentro das montanhas, longe de amigos, longe da família, longe de todos, com uma esperança e com promessa de Deus, porém refugiado, perseguido, humilhado pelas montanhas, pelos montes, para escapar da sua vida, e Deus era com ele. E ele chega a ficar encavernado, a caverna de Adulão, 1 Samuel 22, e lá estava Davi encavernado, e com um grande desafio pela frente. Meus amados irmãos, quando se tem um grande desafio desse nas mãos, a primeira coisa que a gente pensa, Davi, ele se utilizou dos meios espirituais. Ele era um homem de oração, era um homem de louvor, era um homem das vigílias, era um homem da noite, era um homem da madrugada, era um homem de Deus. E ele naturalmente se utilizou dessas armas espirituais. Mas ele precisava de algo mais. E ele precisava de homens, de companheiros valentes, de pessoas que se dispusessem a estar ao seu lado, para enfrentar aquele grande desafio e retomar o reino. Esse era o desafio de Davi. E lá estava ele encavernado. E daqui a pouco aparece uns 400 homens. Quando se tem um desafio como esse, irmãos, precisa-se de homens destemidos, encorajados, poderosos, de caráter, santo. Esse é o nosso desafio hoje. É por isso que nós estamos clamando hoje. Nós queremos pessoas com responsabilidade, queremos pessoas santas, queremos pessoas dignas, queremos pessoas abençoadas para essa grande tarefa. E lá se apresenta esses homens. Veja bem, eram homens, diz aqui no versículo 12: e juntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso. Olha, gente, que exército maravilhoso. Que coisa tremenda. Amargurados, em apertos, espírito desgostoso. E foram esses homens que se ajuntaram a Davi para a grande empreitada que ele ia ter. Imagina você com um exército desse. A gente clama logo pelos 300 de Gideão, mas não com homens dessa qualidade aqui. Mas foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Agora vamos novamente voltar ao dia de Cristo. Jesus, ele sai, a mensagem dele, esse deve ser o nosso grito de guerra. Eu observo algumas vezes jogo, já foi muito fanático por jogo, mas eu me passo assim, tem alguns detalhes que a gente tira algumas lições. O Flamengo, por exemplo, quando entra no campo, aqueles times, né? Eles dão aquele grito de guerra, né? Não tem um grito de guerra? Tem. Então o grito de guerra de Jesus era esse: o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. E Jesus começa com esse grito, com essa proclamação de fé, brado de vitória: o reino de Deus é chegado. E esse deve ser também o nosso grito. Agora veja bem, ele sabia que a sua missão era reconquistar o reino de Deus e tornar esse reino uma realidade. Ele sai por ali e encontra um pescador frustrado. O homem tinha pescado a noite toda, não tinha pego nenhum peixe. Estava cansado da noite vazia, deprimido, na solidão, preocupado. O que é que eu vou trazer de alimento hoje para minha família? Não tem dinheiro, não tem vivenda. Era esse o tipo de pessoa que Jesus encontrou. Aí ele mais na frente encontra Mateus. Mateus vivia lá, cobrador de imposto, mas era um trabalhador frustrado também, porque como judeu ele estava a serviço do Império Romano. Os religiosos, Judas Iscariote, então, não mediu esforço para vender e trair Jesus. O Tomé era um incrédulo assumido. Os sacerdotes que podiam entender, compreender a missão do Messias foram os primeiros a se chocar contra ele. Era esse tipo de gente, porque eles estavam oprimidos, eles estavam deprimidos, eles estavam debaixo do jugo romano. Roma dominava, cobrava um imposto terrível,
matou as crianças de 2 anos para baixo, perseguia eles estavam numa situação terrível. E Jesus encontra esse tipo de gente e escolhe para si 12 guerreiros, porém frustrado. Vamos vir para os nossos dias. Qual é o nosso desafio? A retomada do reino. Como estamos? A gente viaja, eu viajo pelo Brasil afora. Recentemente eu estive na Amazônia e a gente olha assim, a situação da igreja hoje, falando de um modo geral, é a seguinte: o pessoal está deprimido, frustrado, muitos estão em aperto, outros estão endividados mesmo. Será que Deus pode contar com um exército desse, num momento tão preciso como esse? Será que Deus pode contar com alguém que esteja vivendo essa situação para formar um grande exército e fazer a retomada do reino e tornar esse reino de Deus uma realidade em nossos dias? Esse é o desafio. Vamos voltar lá para os 400. Como Davi era um homem de oração, naturalmente ele ensinou aqueles homens a orar. E oração, meus amados irmãos, hoje eu estava comunicando com o pastor aqui, compartilhando com ele. A gente fica contente no culto de quarta-feira, vinha esse tanto de gente. Isso aqui é só o começo, pastor. Nessa noite eu quero dar uma chave para vocês, para não desistirem mais desse culto e continuar e fazer esse culto algo significante na sua vida. Oração é o primeiro passo. E oração não é opção. Não é quando você está muito atribulado. Não é você sentir, eu sinto que eu devo orar. Não é isso não. Jesus ensinou em Lucas 18 uma palavra. Antes de falar uma parábola, ele introduz essa palavra da seguinte forma: e contou-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A tônica dessa palavra é uma palavrinha que nós não levamos em conta. E quando nós aprendemos acerca dessa palavrinha, que é a tônica da oração, a nossa vida de oração muda. Sabe por quê? Porque até as crianças sabem o que significa essa palavra: dever. Dever. Diga comigo, dever. As crianças sabem ou não sabem? Você sai de casa, fala para o seu filho, diz: olha, eu vou sair, você vai cuidar da alimentação, ou varrer a casa, limpar as louças, lavar louça e tudo mais. O filho olha para você e diz: mãe ou pai, se eu sentir, se eu tiver um tempinho, eu vou fazer isso. Está certo isso? Você está passando o quê? Um dever. E dever é para ser cumprido. E Jesus está ensinando aqui que oração é dever. Então não tem esse negócio de sentir, quando eu sentir vontade, quando eu tiver muito problema, quando eu tiver um tempo. Oração é dever. Diga comigo, oração é dever. E a partir de hoje eu vou cumprir o meu dever de orar sempre e nunca desfalecer. Amém. Aleluia. Então aqueles 400 homens de Davi, eles entraram por esse caminho. Eles começaram a aprender a orar. E olha, como Davi era um homem da madrugada, das vigílias, naturalmente eles passaram a acompanhar Davi nas vigílias. Outra coisa que eles aprenderam: eles se prepararam primeiro espiritualmente. Eles aprenderam a adorar o Senhor. E adorar é uma arma tão poderosa. Às vezes nós falamos em adoração, mas não sabemos o poder, o conteúdo, a força que existe no adorador. Quando você ora, você busca Deus. Mas quando você adora, é Deus que busca você. Isso faz a diferença. E outra coisa, na adoração, Deus faz coisas impossíveis de acontecer. Eu pergunto, Davi tinha condição de ser rei? Ele não tinha sangue real, ele não era de família real, ele não tinha linhagem real, ele não tinha condição de ser rei nenhum. E por que ele chegou lá? Porque ele era um adorador.
E na adoração Deus faz coisas impossíveis, coisas que estão fora de lógica. Aleluia. Recebe nessa noite a unção de adorador, meu irmão. Recebe em nome de Jesus. E você vai ver o impossível acontecer na sua vida. Chega de sermos pedintes. Me dá, me dá, me dá. É hora da gente dar adoração ao Senhor. Você não é mendigo. Você é um filho do rei, chamado para adorar o Senhor. Aqueles homens, eles também passaram a conhecer Deus nos montes, nos vales, nas montanhas, no deserto. Eles passaram a conhecer Deus em todas as situações. E eles foram se preparando espiritualmente. Eles fizeram uma coisa tremenda. Eles se uniram a Davi e ao seu Deus. Isso aqui fala de um princípio tremendo. Unidade, princípio de unidade. Eu não entendia, eu sabia que tinha que viver em união, tinha que viver em unidade, falava até em unidade, mas eu nunca tinha experimentado o que é você viver na dimensão de unidade. E um dia, eu fui orar pelo homem, e ele estava com câncer, era um pastor. E eu chegava assim: Senhor, olha para o teu servo, abençoa o teu servo, cura o teu servo, tem misericórdia do teu servo. E era uma oração muito bonita para mim. Os outros companheiros, os outros pastores faziam a mesma coisa. Um dia eu chego lá, e aquele pastor havia chegado da quimioterapia, estava magro, sem cabelo, sem perspectiva de vida. Seus dias estavam contados. Eu olhei para aquela situação e comecei a fazer aquela oração: Jesus, olha para o teu servo, tem misericórdia do teu servo, abençoa o teu servo, olha para a sua família, vê o seu ministério. O Senhor diz: ei, vem cá. O que é, Senhor? Você precisa se identificar com Ele em oração diante do Pai. O que é isso, Senhor? Eu vou te dar a palavra. Aí ele deu a palavra. E aquela palavra se tornou tão grande e tão responsável diante de mim que eu não tinha coragem de falar aquela palavra. Mas olhando aquele quadro triste de dor, de sofrimento, é uma situação difícil, eu não aguentei. Eu caí de joelho e gritei aquela palavra de oração. A palavra era essa: Jesus, Ele é meu irmão. Jesus, Ele é meu irmão. Ele é meu irmão. E aquilo começou a ecoar no meu coração: Ele é meu irmão. Eu saí dali e aquilo falando: Ele é meu irmão, Jesus. Eu viajei para outra cidade que eu morava. Dias depois eu volto. E o meu irmão não estava mais no leito da enfermidade. Ele estava trabalhando, o cabelo estava crescendo. Ele fez um check-up com médicas, e médicas é mais minucioso, e não foi encontrado nada de câncer. Aí eu fiquei: meu Jesus, como é que é isso? Como é que funciona? Por que que funciona? E ele começou a ministrar comigo, disse: olha, quando você está dizendo Ele é meu irmão, você está dizendo a dor dele é minha dor, o problema dele é meu problema, a saúde dele está abalada, me abala também. Que adianta eu ficar aqui com a minha saúde e o meu irmão sofrendo? Jesus, Ele é meu irmão, a saúde que eu tenho eu quero que ele tenha também. E quando isso acontece, o Salmo 133 se cumpre. A unção desce, quebra o jugo da enfermidade, e ela vai descendo, descendo, descendo. Quando chega na ponta dos pés, o salmista diz assim: ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. A cura, a libertação, a solução, a bênção do Senhor para sempre. Algumas vezes eu ministrei essa palavra
Os enfermos começavam a chegar e a igreja começava a rodear o pessoal e já todo mundo começava a orar. Jesus, ele é nosso irmão, Jesus. Ele é nosso irmão. Ele é meu irmão. E as curas começavam a acontecer. Já aconteceram tantas curas nesse sentido. A igreja, quando viver essa dimensão de amor, de unidade, milagres vão acontecer, paralíticos vão andar, cegos vão ver, bênçãos vão acontecer. Quando a igreja, quando isso que você está fazendo, apóstolo Osta, de trazer os pastores para a unidade, de estar ceando com eles, de estar ministrando com eles, de haver essa unidade em Araruama, Deus vai ordenar bênção e o reino de Deus vai se manifestar nessa cidade. Aqueles homens se tornaram um com Davi. E aqueles homens se organizaram. Irmãos, é tremendo o que Deus fez na vida daqueles homens. Aqueles homens se tornaram tão valentes, tão poderosos, que eles passaram, desse grupo dos 400 frustrados e endividados, que sai os valentes de Davi. Eram homens estrategistas. Eles entravam em terreno minado de inimigo e cumpriam missões impossíveis. Eles começaram a agir de uma maneira poderosa. E eu estava observando aqui em 1 Crônicas 12, versículo 8, eu percebi algo tremendo e fantástico na vida desses homens. 1 Crônicas 12, 8. Irmãos, aqueles homens eram ligeiros como as corças. E quando eles passavam assim pelo povo, o povo olhava e via que seus rostos eram como de leão. Isso quer dizer que eles receberam unção de leão. Era tremendo. O mais fraco liderava 100, o mais forte 1000. E era valente. Te mete na frente, você vai ver. E Deus começou a operar de uma maneira poderosa na vida desses homens, de forma extraordinária. Unção de leão. Quando a gente vem para o dia de Jesus, a gente vai ver exatamente isso. Aquele pescador frustrado da noite vazia se torna tão valente, mas tão poderoso na mão de Deus, que até a sombra dele fazia milagre. Ele não tinha medo de enfrentar os religiosos. Ele negou Jesus, ele cometeu uma série de erros, mas quando ele recebeu a unção de Deus na vida dele, o revestimento de poder, ele enfrentava os religiosos e declarava para eles: olha, esse carpinteiro de Nazaré, esse a quem vocês mataram, Deus fez dele Cristo. E confrontou o Império Romano e disse: e também Senhor. Ele estava dizendo: acabou esse senhorio de César. O Senhor agora é Jesus Cristo de Nazaré. Ele confrontou o Império Romano numa boa. Não tinha cadeia, não tinha ameaça, não tinha nada que segurasse aquela igreja naqueles dias, porque eles foram revestidos de poder. Aí nós vemos para os nossos dias. Qual é o nosso desafio? A retomada do reino. Tornar o reino de Deus uma realidade. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão nossa. O que nós temos que fazer? A igreja tem procurado orar, vigílias, adoração, unidade. Porém, a gente não tinha assim uma definição do que fazer ou o que fazer depois de receber todos esses benefícios, depois de ser um adorador, depois de ser um homem da oração, um homem da vigília, um homem da madrugada. E daí? O que fazer? O passo agora, meu irmão, ou quando atingir esse objetivo, é manifestar o reino de Deus, é retomar o reino de Deus, é tornar o reino de Deus autêntico. Entenderam? E Deus vai fazer isso. Eu ficava assim pensando: meu Deus, quer dizer que esse é o meu desafio? É esse o seu desafio. Nos últimos dias, Senhor, no momento mais crítico da história da humanidade, esse é o seu desafio. Agora, Senhor, por que o Senhor não trouxe para essa época agora? O Senhor não predestinou a Paulo, a Pedro, a Tiago, a João, os apóstolos, os heróis da fé, os grandes homens da história? O que o Senhor não trouxe para... Até pouco tempo, irmãos, até há pouco tempo, nós tínhamos no cenário evangélico homens de
fama, homens de renome, homens que estavam desfilando nossos púlpitos, fazendo grandes cruzadas. Eu vim de uma linhagem assembleiana e eu pude acompanhar muito desses homens, Takayama, Bernardo Jonso, Gesiel Gomes aí do Rio de Janeiro, homens que arrastavam multidões. Nós temos Caio Fábio, nós temos tantos outros homens. E a gente fica esperando que esses homens apareçam para trazer uma palavra de avivamento e trazer e mexer com a igreja e tornar o reino de Deus autêntico. Porém, o tempo desses homens já encerrou, o tempo desses homens já ficou para trás. Quem sobrou para esse tempo agora? Nós. É você mesmo. Mas mesmo com os problemas, mesmo com as dívidas, mesmo com as frustrações, é você mesmo. E Deus não desiste de você. Ele predestinou você para estar no momento mais crítico da história da igreja e da história da humanidade. Agora, sabe o que Ele quer fazer com você? Eu estava meditando nessa mensagem, recebo um boletim. De um lado eu vejo um rosto de leão, do outro lado eu vejo uma águia. E eu digo, bem, eu já sei o que Deus quer fazer. Os homens, Ele quer dar unção de leão, porque só com unção de leão você se tornará um valente de Davi e um valente de Jesus Cristo. E a águia aqui, Senhor, o que significa a águia? E quando eu estava assim, procurando para Deus o significado da águia, eu sou levado a olhar para trás e vem entrando uma moça assim, chega, ela vem de asas abertas, assim, o Espírito de Deus, a águia são as mulheres. São dois exércitos, um aéreo, um que vai lutar no espaço, nas regiões celestiais. Essa é missão de águia. As águias voarão alto, terão visões do reino de Deus ampliada, e elas renovarão suas forças, porque a águia se renova quando está no meio do tempo, ela se renova. Esse renovo das águias, Deus está dando nessa noite para você, mulher. Toma posse em nome de Jesus. Você é o exército aéreo que vai estar lutando nas regiões e dando cobertura para aqueles que receberem a unção de leão para formar o grande exército para a retomada do reino. Receba você, meu irmão, unção de leão nesta noite, e seja um valente de Davi, um valente de Jesus Cristo, um valente da última hora, em nome de Jesus. Aí eu perguntava assim para Deus, Senhor, e por que o Senhor está fazendo isso? E Deus me deu uma resposta, e aqui fecha isso aqui. Sabe por que Deus está fazendo isso, irmãos? O maior erro desses grandes que se levantaram até recentemente é que eles lutaram, mas de uma maneira errada. Eles procuraram dar prioridade aos seus reinos. Eles criaram pequenos impérios. Eles se voltaram mais para si. E Deus está chamando eu e você, um Zé Ninguém, um João Ninguém, cheio de problema, mas Ele está levantando nos últimos dias esse exército diferente, o exército daqueles que não são, o exército daquele que ninguém dá nada. Ele está levantando esse povo, sabe para quê? Para que dele e para Ele e só para Ele seja toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder, para todo sempre. Amém. Aleluia! Começa a declarar na sua vida. Curva a sua cabeça e diz, o reino de Deus já chegou na minha vida. O reino de Deus já chegou na minha vida, e as portas do inferno não vão prevalecer. O reino de Deus chegou no meu lar. Você vai chegar no seu lar e vai declarar, fazer essa declaração, o reino de Deus chegou no meu lar. Vai chegar no seu trabalho e vai declarar, o reino de Deus chegou no trabalho. Vai chegar lá na escola e vai declarar no hospital, o reino de Deus chegou nesse lugar, e as portas do inferno não vão prevalecer, em nome de Jesus. Esse é o grito de guerra da igreja, esse é o grito do triunfo. Quando Deus começou a fazer isso na minha vida, eu comecei a ver coisas tremendas. A primeira coisa que Ele fez foi restaurar meu casamento. Hoje eu estava compartilhando com o amado apóstolo. Deus começou a fazer isso na minha vida, e eu saí de casa sem esperança, o casamento indo por água abaixo.
16 anos de casado, não sabia o que fazer, olhava para um lado, olhava para o outro, nada dava certo, tudo que eu fazia dava errado. E Deus tratou comigo, Deus preparou uma clínica espiritual e eu passei pelaquela clínica, não sabia o que era encontro, não sabia o que era quebra de maldição, não sabia o que era batalha espiritual, e Deus tratou de uma maneira maravilhosa. Eu volto para casa, chego em casa meia-noite, chamo minha esposa e falo para ela: olha, o reino de Deus chegou na nossa vida, e hoje eu quero te pedir perdão de tudo que eu já te fiz de errado, quero zerar nossas contas, você me perdoa? Ela disse: perdoo. Mas tem outra coisa que eu quero fazer. O que é? Eu quero te pedir em casamento de novo. Nós vamos casar de novo hoje. E casamos naquela noite. Irmãos, foi algo tremendo. Eu comecei a experimentar o que é o reino de Deus, o que é o vinho novo no meio da festa ou no final da festa. Ele é melhor do que o primeiro vinho. É algo extraordinário. Aleluia! Hoje o nosso amado, querido irmão que está aqui conosco experimentou isso. Eu tenho certeza que está um sabor gostoso, né? Graças a Deus, aleluia. E aí Deus começou a fazer. Aí Deus começou a me dar sonho de peixes grandes. Depois disso, aí eu começava: mas meu Deus, será que o Senhor quer que eu volte para a Amazônia? Eu gosto de peixe e gosto de pescar também. Aí toda noite aqueles peixes morrendo, aquelas coisas morrendo. E eu falava: Senhor, como é que eu vou fazer? Será que eu vou voltar para lá? E daqui a pouco eu saio para fazer o trabalho itinerante e começam a me aparecer advogados, juízes, promotores, prefeitos, governadores, empresários, médicos. Eu falei: esses peixes grandes, Senhor? Ele disse: é esse mesmo. Como é que eu vou chegar neles, Senhor? Não tem nem cara para chegar nesse pessoal. Eu preciso de um carrão do ano, eu preciso de uma vestimenta muito bonita, eu preciso chegar abafando com esse pessoal. Como é que eu vou chegar com eles, Senhor? Eles não já têm tudo, eles não são abençoados, eles não são cheios de bênção. O Senhor disse: é, realmente eles são cheios de bênçãos, mas são cheios de problema também. O que eles precisam, Senhor? Eles precisam transbordar. O reino de Deus precisa ser uma realidade na vida deles. Aí Deus começou a me dar mensagens e eu comecei a tratar. Ultimamente, eu viajei com o apóstolo Léo e falei para ele falar dos peixes grandes. Quero que você visite alguns peixes grandes comigo. Vamos parar aqui na cidade aqui. Paramos lá no Chapadão do Sul, no Mato Grosso, uma cidade riquíssima, cheia de soja, milho, algodão. Aqui nós vamos visitar um dos peixes grandes. Quem é ele? Grande mestre da maçonaria. O homem mais alto, mais poderoso da maçonaria. Foi batizado esses dias, aceitou Jesus, foi curado de hepatite, está firme com o Senhor. A esposa renunciou à maçonaria. Vamos lá na frente, encosta aqui, pastor. E aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos visitar o prefeito dessa cidade, também era maçom, aceitou Jesus. Deus fez uma obra. Chegamos lá, o prefeito está lá. Olha, eu tinha uma Bíblia lá no guarda-roupa, lá no armário, e estava lá empoeirada. Agora já estou no livro de Isaías, já, e lendo a palavra de Deus, buscando o Senhor. E Deus começou a fazer coisas assim tremendas. Esse dia eu estive aqui no Rio, eu fui no palácio lá ministrar, ainda no tempo da Rosinha, lá com ela, e disse: o reino de Deus chegou aqui. Deus me mandou outro dia lá no governo lá de Mato Grosso. Outro dia eu estive com o governador de Santa Catarina. E interessante, eu percebi que esse povo é cheio de bênção, mas são cheios de problemas também. Não transbordam, o reino de Deus não chegou na vida deles. E eu comecei a ver isso. Aí Deus começou a me dar revelação assim: Senhor, eu preciso ganhar esse pessoal. São religiosos, são católicos. E como é que eu faço? A gente prega, faz campanha, ora e testifica, e eles não querem nada. Aí o Senhor disse: você tem que aprender a falar com estátua. Opa, isso é uma doutrina nova. Não é nova não, essa é a mais antiga que existe. Aonde está isso? Está lá em Gênesis. Aí me levou lá para Gênesis, me mostrou lá quando ele formava Adão. Ele foi dizendo: haja luz, e houve luz. Haja isso, houve aquilo, haja aquilo. Na hora de fazer o homem, ele não disse: haja homem. Ele regaçou as mangas. Ele começou a usar o verbo fazer. E começou a gastar tempo, a gastar hora. E foi formando. E lá estava uma estátua diante dele. Agora, como é que você vai comunicar com a estátua? O Espírito de Deus não está em você? Então começa a dar vida para a estátua. Sopra.
Ora comigo. Senhor Jesus. Quando ele falou Senhor Jesus, a vida já entrou nele. Com a minha boca eu confesso o Senhor como meu Senhor, e no meu coração eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. E você está orando, ele não sabe orar, não sabe nada, está cego, surdo, mudo, morto. Tem boca e não confessa Jesus, tem ouvido, mas não ouve a palavra de Deus, tem mão, mas não apanha uma Bíblia, tem pé, mas não vai para a casa do Senhor, e ele precisa de vida, e nós precisamos da vida. A vida está em nós. Comece a ganhar peixes grandes. Comece a ganhar essas coisas. Quando Deus me falou dos peixes grandes, eu fiquei intrigado. Eu falei, Senhor, mas escuta aqui, não é os pobres que precisam? Nós nascemos num país que tem uma filosofia, inclusive uma mania de pobreza. Aí, eu acho que a gente recebeu essa herança dos sacerdotes que batizaram a gente e fizeram voto de pobreza. E as bênçãos deles se transformam em maldição, está escrito lá em Malaquias 1 e 2. Deus transforma as bênçãos do sacerdote que não honram o seu nome em maldição. Cuidado com a bênção dos padres e dos papas. Eu comecei a chegar nessas pessoas e Deus começou a fazer obras extraordinárias na vida dessas pessoas. E quando eu falei dos peixes grandes, aí o Senhor me mostrou. Vamos lá para Jericó. Fomos lá em Jericó. Chegamos lá, entramos com Jesus. E lá estava o Bartimeu pedindo esmola, um mendigo, pobre, coitado, miserável, e grita pela misericórdia do Senhor, e Jesus vai lá e cura o Bartimeu, e cura da cegueira. O povão dá glória a Deus. No mesmo dia, Jesus entra na cidade de Jericó e encontra o homem mais rico da cidade, em cima de uma figueira, sedento de conhecer Jesus. Jesus ordena, desce depressa, que hoje me convém entrar na tua casa, muda de roteiro, não vou para Jerusalém, vou para a tua casa, vou almoçar, vou jantar com você. E quando chega a certa altura, Jesus declara o reino de Deus ali, declara a salvação na vida de Zaqueu, e aquela mesma multidão que glorificou a Deus com a salvação e a cura do Bartimeu, murmurou de Jesus com a salvação do Zaqueu. Porque na mente das pessoas, os pobres devem ser atendidos, ajudados, e não os ricos. E infelizmente isso foi passado para a igreja. No entanto, enche uma igreja de pobres para ver o que vai dar. Jesus nasceu em berço pobre, mas foi sepultado no final da vida, no sepulcro de rico. Ele interagia entre as duas coisas. E Deus quer te dar nessa noite esta unção dos peixes grandes, para que você possa ganhar os peixes grandes e trazê-los para o reino de Deus. Quero passar essa unção para o pastor. E quando eu voltar aqui vai ter muitos peixes grandes aqui dentro. Prefeita, vereadores, os militares, os comandantes, os bancários, eles vão estar aqui. Em nome de Jesus. Fica de pé nessa noite. Eu quero ministrar na sua vida, convidar o apóstolo Austin, e nós vamos ministrar na sua vida, você que criou. Você que veio nessa noite para que a sua vida fosse mudada. Deus quer te dar na tua vida unção de leão e unção de águia. Se você crê, vem aqui à frente. Nós vamos ministrar com você esta unção. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus precisa de valentes. Deus precisa de valentes. Deus precisa de valentes. E nesses últimos dias Ele está levantando. Você que não tinha mais esperança, você que achava que Deus não tinha mais nenhum plano com você, você que estava sufocado pelos problemas, pelas dívidas, pela vida angustiada, pela depressão, por todas essas coisas, saiba de uma coisa: Deus tem um propósito com a sua vida nesta noite, e Ele muda a sua história e derrama uma unção de cura, de libertação, uma unção de poder, uma unção de leão e uma unção de águia na sua vida agora, em nome de Jesus. Vem à frente, nós vamos ministrar. Aleluia. Jesus querido, aqui estão, Senhor da glória, os valentes das últimas horas.
As mulheres recebem unção de águia em nome de Jesus. Começa a voar alto, começa a sentir o poder de Deus, começa a ver longe as bênçãos que o Senhor tem. Visão de águia, garras de águia, em nome de Jesus. Recebe a unção de leão, a unção de leão, homem valente, em nome de Jesus. O Senhor é contigo. Recebe a unção de leão, recebe revestimento de poder, autoridade para vencer todos os obstáculos dessa vida, todos os desafios. Unção de leão da cabeça aos pés, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Recebe a unção de águia, recebe a bênção do Senhor, recebe revestimento, voa alto, vê longe as bênçãos que o Senhor tem na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus tem bênçãos superabundantes, bênçãos de restauração. Começa a voar alto, começa a ver longe, começa a ter visão das bênçãos que o Senhor tem na tua vida. Recebe a unção de leão, recebe a unção de valente, recebe a unção de poder na tua vida, e seja o valente de Jesus Cristo nesses últimos dias, em nome de Jesus Cristo. Recebe, em nome de Jesus Cristo. Recebe a unção de águia, recebe a unção de mulher valorosa, de mulher sábia, mulher construtora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Deus está trazendo algo diferente, Deus está fazendo algo tremendo, Deus está trazendo um poder na tua vida, uma demarcatória, uma linha demarcatória na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba, o Senhor está mudando a história.